Hoje é uma noite de cura, né? Nós vamos falar de cura interior no dia de hoje. Nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E se Ele te trouxe aqui nessa noite é porque Ele tem cura para a tua vida. Ele tem cura para a tua alma. Ele tem, sabe, coisas maravilhosas para realizar sobre a tua vida nessa noite. Eu e a pastora Roseli não combinamos, mas eu queria que você abrisse novamente a sua Bíblia em Mateus 11, 28. Abre aí a sua Bíblia. Enquanto você abre aí, Mateus 11, 28. Ouça o que Deus tem para fazer hoje. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Deus vai mudar as coisas de lugar hoje. Ele vai te curar no teu interior. Ele vai te curar de forma poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Rafa. Mateus 11, do 28 ao 30. Como a pastora Roseli já leu, eu vou ler novamente. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu não vou orar novamente porque já oramos algumas vezes hoje. Jesus diz: vinde a mim, né? Em outra tradução, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós lemos aqui, né, que às vezes, como a pastora disse, nós estamos cansados das coisas da vida. Você está cansado do Covid, você está cansado do desemprego, você está cansado de tantas coisas. Às vezes nós viemos à casa de Deus tão sobrecarregados, tão cansados, que nós nem conseguimos receber direito o que Ele tem para nós. Minha mãe costuma dizer uma coisa. O bispo diz que sempre que eu venho aqui eu falo um ditado da minha mãe, né? Mas encher um copo que já está cheio, como que a gente faz? Para encher, no caso, um vaso, um copo, um recipiente que já está cheio, você vem sobrecarregado de coisas, como é que Deus vai te encher? Certo? E Jesus diz: olha, vocês estão cansados, sobrecarregados? Pode vir a mim. Tomem o meu fardo que é leve, o meu fardo é suave. O meu jugo, né? No caso, o meu jugo e o meu fardo. Eu não sei se você sabe o que é jugo, mas jugo é uma peça de madeira que se coloca para unir dois bois, para puxar a carroça. Certo? E Jesus, Ele não diz para você tomar um jugo qualquer. Ele diz: tome o meu jugo. Isso quer dizer que se no jugo você coloca dois bois, no jugo de Jesus Ele está de um lado e Ele te convida para estar do outro. Ele está dizendo: olha, você quer puxar a tua vida, carregar a tua vida sozinho, mas eu estou te chamando. Vem aqui do meu lado, eu carrego junto com você. Assim o jugo se torna suave. Assim o jugo se torna tranquilo de ser carregado. Para você que está em casa, está me ouvindo, Jesus te chama: eu vou carregar o jugo com você. Você não precisa carregar o peso sozinho. Jesus te chama: vem junto comigo que vai dar certo. E Ele diz que assim você vai conseguir descanso, obter descanso para a tua alma. Hoje nós vamos falar de cura interior. Eu poderia falar sobre 1 milhão de curas físicas que Deus pode realizar. Se você ler a Bíblia, você vai ver em centenas de passagens onde pessoas são curadas. Mas pessoas que são curadas fisicamente nem sempre são curadas no seu interior. Às vezes as pessoas são curadas fisicamente, mas carregam a sua vida toda um peso que não é delas. Amém?
E nós vamos falar hoje, como eu já disse, né, do peso, mas a bispa disse para nós tratarmos cada semana de um peso. Hoje nós vamos tratar sobre o peso da acusação. Eu não sei quantas pessoas aqui já se sentiram acusadas sobre alguma coisa, mas é horrível, não é verdade? É um sentimento horrível, você não consegue fazer nada direito porque você se sente acusado. Todo mundo aqui, eu acho que já, num filme, numa série, alguma coisa do tipo, já presenciou um júri, né? E tem lá, acusação, promotoria, no caso. A pastora Roseli sabe melhor do que eu, né? Porque ela trabalha nessa área. E tem uma pessoa acusando e tem outra ali defendendo, tentando deixar ali as coisas ali, né? Tem uma série que eu gosto muito, inclusive, recomendo que todos assistam, da Netflix. Como é que chama aquela série? Eu esqueci o nome agora. Dos meninos que são presos lá, injustamente. Olhos que Condenam, obrigado. Olhos que Condenam, que conta a história real de pessoas que foram presas injustamente. E você vê eles sendo acusados de uma coisa que eles não mereciam, que eles não fizeram. Você fica indignado porque eles são condenados. Você fala, não, isso não é justo. Não, nossa, se eu pudesse, eu falei várias vezes quando eu estava, se eu pudesse, eu ia lá, meu. Vocês são doidos? Ia brigar com as pessoas. Mas quantas pessoas se auto-acusam diariamente, sendo que vocês não são culpados, que a Bíblia diz que o castigo que nos estava paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você já tem a sua cura liberada no mundo espiritual, você precisa tomar posse dessa cura. Tá? O primeiro tipo de acusação que nós vamos tratar é a autoacusação. Quero que você abra sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. No livro seguinte, nós estamos em Mateus, vamos para Marcos. Diga glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Verso 25. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam-lhe seus discípulos. Vês a multidão aglomerada, nós sentimos falta de aglomeração, mas a multidão estava aglomerada ao seu redor, e ainda pergunta, quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A gente vai falar agora de autoacusação. E eu não sei se você sabe, mas muito tempo atrás, na época de Jesus, principalmente entre os judeus, o povo mais antigo, uma mulher, no seu período menstrual, não poderia conviver em sociedade. Ela precisava ficar na sua casa porque ela era considerada impura. Agora eu te digo, imagina 12 anos. Quem é casado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou casado. E quando minha mulher está nesse período que nós chamamos de semana vermelha, ela não é a mesma pessoa. Ela se irrita com muito mais facilidade. Você vai fazer um carinho, ela fala, fica na sua. Aí você já sabe o que está acontecendo. Não é? Eu não sei, porque eu sou homem, mas deve ser muito difícil ser mulher. Porque, sabe, meu Deus, como é ruim. Né? E hoje em dia a gente tem uma tecnologia maior, a gente tem coletor menstrual, hoje a gente tem absorvente, que é uma outra coisa. Mas aquela mulher não tinha aquilo. E ela era considerada impura. E por 12 anos ela conviveu com aquilo e ela gastou tudo o que ela tinha. Autoacusação. Um pecado ou
uma mágoa ou algo que fizeram com você, que você acredita que só você pode resolver. Você se autoacusa, achando que você não é bom o suficiente, achando que o problema foi culpa sua, achando que o que está acontecendo você merece. Você se autoacusa, e como aquela mulher conviveu 12 anos. E se ela não tivesse encontrado Jesus, provavelmente ela teria continuado daquela forma a vida inteira. E a autoacusação é algo maligno, porque como aquela mulher, a autoacusação não te mata, ela faz você sangrar aos poucos. Você vai sangrando um pouco a cada dia, e você tem vergonha de estar entre os outros. Porque quando você chega lá, o diabo diz para você, e você pensa que é você que está dizendo para si próprio, que você não merece aquilo. Você vai ter uma vaga melhor no trabalho, você vai fazer a prova pensando, eu não posso, não consigo fazer isso. Eu não posso porque o pai do meu pai era uma pessoa que não tinha condições, meu pai não tinha condições, e por isso talvez eu não terei condições. Você se auto-desmotiva. Acabou para mim. Porque a autoacusação, ela te oprime. Como aquela mulher te faz sangrar diariamente e sentir vergonha. Só que aquela mulher, não sei como ela ficou sabendo de Jesus, mas ela ficou sabendo. Ao ponto de que ela disse, se eu tocar pelo menos no seu manto, eu vou ser curada. E naquele momento ela entrou no meio daquela multidão, que estava aglomerada, a ponto de não saber quem estava tocando em quem. Provavelmente ela foi ao chão, para tocar na orla do manto de Jesus. E ela foi curada, instantaneamente. A gente acabou de ler que imediatamente ela se sentiu bem, ela sentiu que a virtude a alcançou. E aí, ela foi curada e Jesus perguntou, peraí, quem foi que me tocou? Aquela mulher pensou que ela conseguiria cuidar de tudo sozinha, então ela ia lá, curava e ia embora como se nada tivesse acontecido. Jesus falou, não, eu quero saber quem que foi. Quem que foi? Você precisa vir aqui no meio. Você precisa ser um testemunho vivo de que se você quiser, a cura virá sobre você. E a mulher, sabendo daquilo, foi lá e contou para Jesus a verdade. Jesus, olha, aconteceu isso, 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 eu vivia 12 anos e assim por diante. E eu fui curado. Jesus falou, a tua fé te curou. E a minha pergunta para você, que vive se autoacusando é, você tem coragem de tocar no manto de Jesus nessa noite? Você tem coragem de estender a mão com fé para que Jesus te cure? Eu tenho certeza que se você fizer isso, imediatamente você se sentirá bem. E aí, o que era acusação, sabe? O que para aquela mulher era motivo de vergonha, se tornou motivo de alegria, porque ela pôde dizer, eu fui curada por Jesus. O que é motivo de acusação na sua vida, vai ser um motivo de testemunho. O que é acusação na sua vida, vai ser motivo de vitória. Não importa o que Satanás faz você pensar todos os dias. Jesus te trouxe aqui para te restaurar hoje. Não importa há quantos anos você vive com essa enfermidade. Não importa quantos especialistas você procurou. Importa que hoje você encontrou com o médico dos médicos e ele vai restaurar a sua saúde mental, espiritual, física. Hoje você vai ser curado. Amém? Glória a Deus. Então, além da autoacusação, nós temos um outro tipo, que é quando nós somos acusados por terceiros. Porque eu vou te falar uma coisa, da mesma forma aquela mulher, muitas pessoas hoje vivem menos do que deveriam viver da presença de Deus, porque tem medo de se expor. Jesus, ele não te expõe para cura, ele não te expõe, para vergonha, ele te expõe para cura. Jesus fez, a palavra diz que Deus fez a ferida e ele mesmo a atará. Ele vai cuidar. Você precisa contar para alguém. Não é por acaso que temos líderes de um departamento chamado Cura Interior, que somos eu e a pastora Roseli, que está aqui na frente. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Então, às vezes você fica com medo de contar para outra pessoa o que aconteceu, e você fala, a minha vida vai ser melhor se ninguém souber. Eu quero que você abra sua Bíblia aí,
por gentileza, 2 Samuel, no capítulo 12. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. E hoje eu não pedi para fazer slide, eu quero que você abra a Bíblia. 2 Samuel 12. Quem abriu, diga glória a Deus. Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou te dar o plano de fundo para você entender essa história. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Homem de Deus. Venceu gigante, venceu batalhas. Escreveu salmos. Homem cheio do Espírito Santo. Um belo dia, estava em sua casa. Após ganhar tantas guerras, ele disse: hoje eu vou descansar. Vou ficar em casa. Já vi, você não vai à frente da guerra? Não, hoje eu vou ficar tranquilo durante essa guerra, porque o Senhor nos dará a vitória. A Bíblia diz que Davi estava na sua casa tranquilo, sem nada para fazer, entediado, e ele foi até o seu terraço, tranquilamente. Enquanto ele estava no terraço, ele olhou e viu pela janela uma mulher tomando banho. Essa mulher é Betseba. Ele viu aquela mulher, ela era muito bonita, e ele não quis nem saber o que estava acontecendo. Ele era rei. Ele falou: traga aquela mulher para mim agora. Agora. Ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Mandaram trazer Betseba, e ele se deitou com ela. Mas Betseba era casada com um homem chamado Urias. Homem temente a Deus, fiel, que batalhava pelo exército, estava à frente, lutando sempre. E Davi ficou sabendo disso e mandou chamar Urias. Falou: não, traz Urias. Por quê? Antes disso, depois que ele se deitou com ela, Betseba voltou para ele e falou: então, rei, é o seguinte, fiquei grávida, e agora? Como que nós vamos contar para o meu marido? Ele falou: tranquilo, resolve isso aqui, ó, agora. Ele não orou para fazer nada. Ele simplesmente estava fazendo o que ele queria. Presta atenção. O cara que era segundo o coração de Deus. Ele falou: vou chamar Urias. Urias vem para casa, descansa. Ele dorme com a mulher dele. Ela vai falar: tô grávida de você. Pronto. Seus problemas acabaram. Meus problemas acabaram. Ponto final. Ele manda Urias vir para casa. Urias vem para casa. Urias chega no palácio e diz: ei, é o seguinte, os meus companheiros estão lá batalhando. Eu não acho justo eu ir para casa descansar. E Urias dormiu na escada do templo. Eu não vou para casa. E o rei ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, agora vão descobrir que eu cometi um erro. Mas eu sou segundo o coração de Deus. Eu sou aclamado por todos. Ninguém pode saber. Ele chegou para a pessoa encarregada de mandar os guerreiros até a batalha e disse: olha, coloca Urias na frente. Quando o inimigo vê, ele vai matar Urias. Pronto, os meus problemas acabaram. Olha isso. Tudo isso aconteceu porque o cara decidiu que ele não precisava mais lutar, que ele ganharia com certeza. Quero abrir um parênteses e dizer para você que às vezes nós estamos bem com Deus. E nós achamos que nós podemos ficar um tempo sem orar. Um tempo sem buscar. Um tempo sem jejuar. Um tempo sem vir à igreja. Um tempo sem dizimar. E é nesse momento em que Satanás vai lá e arquiteta um plano para destruir a nossa vida. Davi então deu a ordem e Urias morreu. E ele disse: ainda bem, esse pesadelo passou. Ninguém vai ficar sabendo disso, Urias morreu. E é aí que entra o que nós vamos ler agora. Deus mandou o profeta Natã até Davi. E ele diz o seguinte, lá em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor de Israel:
eu ungi rei e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com sua mulher. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para você. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com ela em plena luz do dia. Olha o versículo 12. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Às vezes a gente acha que a gente pode esconder alguma coisa de Deus, com medo da acusação do que os outros vão dizer a nosso respeito. Mas o que vai acontecer comigo? Todo mundo vai me olhar diferente. Todo mundo vai me olhar estranho, porque eu tenho um nome a zelar. Eu vou te contar a minha história, rapidamente. Há 3 anos atrás, eu, presbítero da casa do Senhor, levita, músico, pregava para as pessoas, certo? Conheci a minha esposa, que era minha namorada, Juliana. Da hora. Oramos para namorar, certo? Falei, poxa, Juliana, eu te amo. Ela falou, eu também te amo. Nós pensamos quando que nós vamos casar, e a gente não via a hora de casar. E um belo dia nós tivemos a ideia, nossa, Juliana, por que você não vai na minha casa? Ela foi na minha casa, e certo? A Juliana ficou grávida. Você sabe o que acontece quando 2 jovens ficam na mesma casa. E a Juliana ficou grávida. E eu lembro que a gente estava almoçando, como se nada tivesse acontecido. Depois, né, amor? A gente falou, vamos colocar uma pedra nesse assunto, vamos esquecer que tudo isso aconteceu e vamos viver nossa vida normalmente, porque a gente serve a Deus. A Juliana estava comendo, e eu lembro quando ela deu a primeira garfada na comida, ela falou assim, amor, eu estou enjoada. Eu falei, misericórdia. Como é que a gente vai fazer agora? Você está grávida. Na hora, sentindo no meu coração, ela está grávida. Eu falei, não precisa fazer teste, você está grávida. E ela ficou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi lá, comprou um teste, falou, eu estou grávida. Eu falei, eu já sabia que você estava grávida. E eu liguei para o bispo e falei, bispo, preciso conversar com o senhor urgente. Ele falou, amém, presbítero. Tudo que o senhor quiser. Você é uma bênção na igreja. Eu falei, misericórdia, não fala mais coisas, eu só preciso conversar. E eu falei, bispo, seguinte, eu amo a Juliana me ama, nós vamos casar. Ele disse, sim, eu amo e aprovo o relacionamento de vocês. Eu falei, então, ela está grávida. Eu pensei que o bispo ia me destruir por completo, ia aniquilar a minha vida e tal. Ele foi lá, ele me ministrou a Juliana, falou conosco e tal. Nós nos abstivemos de tudo que precisávamos ficar longe, certo? Nos casamos, né, na presença do Senhor, depois de um período. Mas foi muito complicado, porque eu fiquei, até a gente casar, levou 8 meses. E era a pessoa que você via no altar todos os dias, era a pessoa que estava com as pessoas todos os dias, e era muito complicado para as pessoas olharem para mim e perguntavam todo dia, presbítero, o que aconteceu? As pessoas chegavam para mim e falavam, presbítero, vai ter mais família, eu queria que o senhor pregasse na minha casa. Eu falava, eu não posso. Por quê? Porque a minha namorada ficou grávida. E teve um dia que eu sentei na minha casa e chorei, mas eu chorava amargamente todos os dias. Todos os dias eu chorava e falava, Jesus, por que eu fiz isso? Porque eu não esperei o tempo certo. As pessoas nunca mais me reconhecerão como servo de Deus. Eu nem sei se eu quero mais ir na igreja, porque as pessoas vão olhar para mim e não vão enxergar mais um servo de Deus. Mas o bispo falou no culto, falou para os pastores, para os presbíteros da época, para a igreja de maneira geral, e expôs o meu pecado para a cura. Porque eu fui curado. E quando eu casei, meu filho nasceu, e eu vim para o altar, eu falei, Jesus, eu nunca mais vou desprezar a tua presença. Eu nunca mais vou dar mancada no teu altar. E hoje, quando eu vou abrir o culto, quando eu vou cantar, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu oro, jejuo, eu busco, porque eu valorizo esse altar. Porque eu valorizo o que Deus tem para mim. Talvez você não conhecesse a minha história, essa parte ruim da minha história.
Mas meu filho é uma bênção. E ele é bonito. Acredite, ele puxou a minha esposa. Diga glória a Deus. Agora, pensando em Davi. O cara era segundo o coração de Deus. O cara era uma referência até hoje, é uma referência para nós, de servo exemplar. E ele tentou esconder de Deus uma coisa tão grave. E ele estava tão fora de si que ele mandou matar alguém para esconder o seu pecado. O profeta Natan mais para frente diz, olha, Deus disse, Deus perdoa o seu pecado, mas essa criança não vai viver. E aquela criança, depois de 7 dias de que nasceu, adoeceu e morreu. E Davi chorou muito, rasgou suas vestes, se prostrou, se arrependeu, buscou cura de todas as formas possíveis, e Betseba também. E Deus deu um outro filho para eles. Sabe qual é o nome da criança? Salomão. Deus não te expõe para vergonha, Ele vai te dar um Salomão, Ele vai te dar um outro rei que vai ser maior do que você. Ele vai te dar uma bênção maior do que o teu pecado. Às vezes a gente não entende que Deus quer nos expor para a cura. Às vezes a gente não entende que a gente precisa confessar o nosso pecado diante do nosso líder, diante da igreja, diante de Deus. Sabe, se ajoelhar, se prostrar diante dEle. Irmão, nós não pregamos mais sobre arrependimento. Sabe, a mensagem da cruz é, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E nós estamos aceitando coisas na igreja ultimamente, sabe? Tudo passa, tudo, não dá certo, dá certo, dá certo. As pessoas não confessam mais os pecados, as pessoas não se arrependem mais. O certo seria que nós chegássemos ali, na porta, e já com o nosso coração fervilhando, nos ajoelhássemos e dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço estar aqui, mas fala comigo hoje. Porque nós estamos falando de um Deus que é puro, perfeito, santo. Eu estava vendo uma pregação do pastor Paul Washer, e ele estava pregando por uma multidão, numa universidade. E ele falou, a coisa mais absurda do evangelho, eu vou contar para vocês antes do final da pregação. Todo mundo ficou, o que ele vai falar, o que ele vai falar, o que ele vai falar, o que ele vai falar. Do nada ele falou, a coisa mais absurda do evangelho é que Deus é bom e fiel, e nós não somos. Nós não estamos acostumados a ver alguém que é fiel, que é justo. Ué, você acha que você vai cometer um erro e você não vai pagar por aquilo? Deus é justo, ué. Nós queremos que Deus, pedimos perdão e Deus apaga isso aqui, na moral, ninguém vai ficar sabendo. Deus, Ele te trouxe aqui hoje com um propósito. Curar a sua alma. Sabe, ter uma transformação por completo na tua vida. Eu não sei o que você deseja esconder, o que você não quer que ninguém saiba. Mas Deus já sabe. E Ele quer te transformar de uma maneira sobrenatural. E, como eu disse, Ele vai te dar algo muito maior. Algo que as pessoas não vão nem lembrar de como você era antes, como Salomão. O rei que construiu um templo para o Senhor maravilhoso. O rei que escreveu coisas maravilhosas na Bíblia, considerado o mais sábio de todos os reis. É isso que Deus tem. Ao invés da vergonha, dupla honra para você. Mas você precisa se prostrar diante de Deus e se arrepender do seu pecado? Amém? Terceira e última coisa. É a acusação feita por Satanás, que é a junção de todas as acusações possíveis. Abra sua Bíblia lá em Zacarias 3. Irmão, Zacarias é um livro da Bíblia, tá? Não é só um dos trapalhões, tá? Zacarias 3. Nós vamos ler. E eu gosto em especial dessa passagem, Zacarias 3. Diz assim, depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça.
colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados adiante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Aleluia, isso é maravilhoso de Deus. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele terá 7 pares de olhos e eu gravarei nela a inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seus amigos para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Rapidamente, o sumo sacerdote, ele estava diante de Deus, e o diabo estava à direita para acusá-lo, e ele estava com vestes sujas. Sabe o que significa vestes sujas? Pecado. E é o tipo de pecado. Você tem noção de que Josué, sumo sacerdote, foi diante de Deus com a roupa suja? Sabe por quê? Porque aquele tipo de pecado já era comum para ele. A roupa suja era comum. Sabe, são pecados que você naturaliza. A mentira, brigar no trânsito, olhar para a mulher do próximo, olhar para o homem da próxima. Você naturaliza e você acha que isso é normal. Não é normal. Isso suja as suas vestes no mundo espiritual. E o diabo está à tua direita para te acusar. E talvez você está se sentindo acusado aqui. Mas Deus disse para o sacerdote Josué: em um dia eu trarei renovo sobre vocês. Eu removerei o pecado de vocês. Eu limparei de vocês toda acusação. Vocês viverão algo novo, algo maravilhoso. É o que Deus tem para você. Sabe, uma cura plena na alma, onde você pode orar, buscar, clamar por outras pessoas, e diante de Deus você vai estar limpo, porque foi dessa forma que o sacerdote Josué ficou. Coloquem uma roupa limpa diante dele, coloquem um turbante limpo, para que todos vejam que ele é limpo, ele foi transformado, ele é como um tição que foi tirado do inferno. O diabo já te considerava parte do inferno, mas Deus te considera alguém que vai viver coisas maravilhosas dele. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, Deus pode te curar hoje, mas você vai precisar caminhar com Ele. Você vai precisar estar lado a lado com Ele, com o jugo que é suave. Não adianta você só passar pela porta estreita e esquecer que existe um caminho à frente. Hoje inicia seu processo de cura. Pastor, eu preciso ser curado em diversas áreas. Eu preciso ser ministrado. Eu estou aqui, a pastora Roseli está aqui, a pastora Kelly está aqui, pastor David está aqui, pastora Neide está aqui. Nós estamos aqui, nós não vamos te julgar. Nós estamos aqui para te aconselhar, para te abraçar, para dizer para você: Deus tem renovo para você e para a tua família. Deus tem renovo para o teu ministério. Deus tem renovo para você.